Que a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. Amém. Começo esta mensagem dizendo que eu preciso contar algo muito importante para vocês. É recordar um acontecimento único registrado na Bíblia. Por isso, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, venho lhes dizer que hoje celebramos a transfiguração do Senhor Jesus. Este acontecimento único reuniu o Antigo Testamento e o Novo num lumiar perfeito da salvação graciosa de Deus. Vejamos, na transfiguração aparece a pessoa de Moisés, que era um homem que falava face a face com Deus. É o que nos lembra, por exemplo, o texto de Deuteronômio 34. Também este homem fez coisas espantosas que nenhum outro profeta, segundo o próprio texto, foi capaz de fazer. Esse foi um servo consagrado, dedicado ao Senhor. Moisés era homem separado por Deus para fazer o seu trabalho, assim como você é separado por Deus para fazer o seu trabalho, assim como cada um de nós é separado por Deus. Talvez precisamos muitas vezes refazer a nossa rota. Afinal de contas, muitas vezes na nossa caminhada queremos caminhar pelos nossos caminhos que nos afastam de Deus. Sempre de novo devemos nos curvar humildes e dizer: Senhor, pequei, trazei-me de volta. Moisés, que fora separado por Deus para fazer o seu trabalho, entre eles tirar o povo de Deus da escravidão do Egito. No Monte Sinai, Deus lhe apareceu numa sarça ardente, uma planta que incandescente não se consumia pelo fogo, mas era a glória de Deus manifestada ali para então, por meio dela, Deus falar com seu servo. Falou com ele, depois o enviou para o Egito. E cabe lembrar que Moisés tem uma história interessante e bem marcante na sua vida. 40 anos aprendeu dentro do governo egípcio como se governa um povo. Afinal, ele era considerado príncipe dentro do palácio. Foi criado com toda a educação de alguém que é preparado para governar. Mas Deus tinha outros planos para ele e acaba o conduzindo para que ele vivesse no deserto. E durante 40 anos, como pastor de ovelhas, aprendeu a vida dura de viver em um lugar árido, com pouca água, mas também ali ele aprendeu a manter-se fiel servo de Deus. Com isso podemos dizer que as nossas situações de vida, elas nos preparam para a vida de servidão ao nosso Deus. E quando voltou então para o Egito, guiado pelo próprio Deus, pediu que o povo de Israel fosse libertado. Mas Faraó não quis aceitar. Ainda preciso dizer a vocês a respeito de Moisés. Em resumo, por meio de Moisés, Deus enviou pragas para o povo do Egito. E mesmo assim, Faraó, com o coração endurecido, não mudou de ideia. Ele se alicerçou no seu poder, no seu exército, na sua influência, mas não reconheceu Deus. Todavia, após a 10ª praga, que culminou com a morte de todos os primogênitos egípcios, tanto de pessoas quanto de animais, então o povo pôde ir. Mesmo assim, Faraó revoltou-se, resolveu perseguir e impedir a saída de Deus, do povo de Deus. Então este povo, encurralado entre as montanhas e o mar, perseguido pelo exército, estava na praia, literalmente, uma cena daquela de massacre, derramamento de sangue,
Então o povo orou a Deus, Moisés orou a Deus, e Deus ordenou, dizendo: marchem. É o que nos diz as passagens bíblicas: marchem. Tem a ver com fé. Eles obedeceram, e ao estender o cajado sobre o mar vermelho, o mar se abriu. E mesmo vendo tudo isso, o exército raivoso tentou perseguir o povo de Deus e os impedir que saíssem da terra do Egito. Mas eles sucumbiram, pois o mar se fechou e as águas do mar mataram todo o exército egípcio. O povo foi libertado da escravidão. Então, durante 40 anos, Moisés conduziu o povo para a terra prometida, mas não pôde entrar. Todavia, viu a glória de Deus apontar para as riquezas e as bênçãos que Deus tinha reservado para o seu povo. Durante esta caminhada dos 40 anos no deserto, Moisés foi usado por Deus para pregar ao povo os 10 mandamentos que Deus tinha reservado para cada um de nós. Ele fez leis para o povo viver organizado como o povo de Deus. Assim como nós temos as nossas regras dentro da igreja para manter essa igreja saudável, assim também, já no Antigo Testamento, nós vemos perfeitamente que Deus conduzia tudo. Mesmo assim, a igreja agora preparada para cultuar a Deus estava numa caminhada na esperança de ver a chegada do Messias. Mesmo com tudo isso, o próprio Moisés não pôde entrar na tão esperada terra prometida. Assim como nós precisamos ainda passar pela morte para podermos entrar no reino celestial, na terra prometida, para todos aqueles que creem no Senhor. Moisés deve esperar a ressurreição dos mortos e então receberá o reino eterno para dele e dele desfrutar com o próprio Senhor Jesus. Mas, como diz o texto, o seu corpo foi sepultado pelo próprio Deus. Deus não o esqueceu. Sobre o texto do Evangelho a respeito da transfiguração, é preciso ainda dizer a vocês e lembrar este fato único da transfiguração. Apareceu na conversa com Jesus um profeta chamado Elias. Quem conhece a história do profeta Elias? Tem duas coisas que destacam na vida dele, ou entre as muitas coisas que queremos destacar. Homem também usado por Deus. Entre os fatos famosos deste servo de Deus está o registro que ele matou muitos profetas do Deus Baal ao fio da espada. Também orou a Deus pedindo que não chovesse, e diz o texto bíblico que não choveu durante 3 anos e meio sobre toda a terra. E depois orou novamente a Deus, e a terra recebeu chuva e a vida brotou. Tudo isso para mostrar que Deus está no controle da vida humana, está no controle da sua vida, cuidando e amparando você em todas as suas necessidades. Então nunca duvide do cuidado de Deus. Deus é generoso e misericordioso, mas quando as pessoas me obedecem, as bênçãos são derramadas em riqueza de graça e bondade. Mas quando as pessoas o rejeitam, essas mesmas pessoas sentem na pele Deus segurar as suas misericórdias, suas bênçãos, para que elas possam reconhecer que não podem viver sem Deus e sem a sua bondade e compaixão. Mas a respeito do profeta Elias, ainda podemos dizer um fato entre os textos bíblicos: somente Enoque e ele passaram por esta situação. Foi levado vivo, conforme diz o texto de 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11. Diz o texto: de repente um carro de fogo puxado por cavalos de fogo o separou
um do outro, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Uau! Que cena estrondosa aos olhos humanos. E esse separou um do outro está se referindo a Eliseu, que ficou no lugar de Elias e também foi um homem muito usado por Deus. Mas isso é um texto para comentarmos em outro momento. Vejamos, o momento da transfiguração é um momento glorioso e revelador na e da vida de Jesus. Os discípulos estavam presentes. Hoje, quando nós olhamos para a vida dos discípulos, todo o seu sofrimento, que também passaram por ser servos de Deus, nós os vemos como grandes alicerces. Mas naquele momento, o texto nos permite perceber como eles também são pequenos no exemplo de nós. Talvez a nossa vida de fé, daqui a um tempo, quando nós não estivermos, alguém lembra de fulano que lá na igreja luterana comungava? Olha que exemplo de vida de fé, olha que homem, que mulher dedicada e consagrada à vida do Senhor. Que assim seja, cada um de nós, sejamos nós lembrados. Contudo, nós somos levados a entender que a santidade de Deus revela com isso que Deus é um Deus vivo e está no meio do seu povo. O Deus Emanuel, Deus conosco, para todo o sempre. Vejamos, prova disso que Deus está desde o começo até o fim da nossa vida. Podemos, por exemplo, recordar o Salmo 139, versículos 13, 15 e 16, que dizem assim: Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Tu me viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. E na hora da nossa morte, conforme nos lembra, por exemplo, as palavras do profeta Isaías 46, versículos 3 e 4, desde que vocês nasceram, Deus diz: eu os tenho carregado, sempre cuidei de vocês, e quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos, eu os criei e os carregarei, eu os ajudarei e salvarei. Ainda, meus irmãos, quero lembrar que o nosso Deus é Rei. Ele quer que todos saibam disso, que todas as pessoas possam crer nele. O fato da transfiguração só pode ser contado pelos discípulos depois da morte e ressurreição de Jesus. Pois antes do mundo conhecer o Cristo exaltado, Deus planejou que ele fosse conhecido como aquele que tem compaixão e fez questão de viver entre pecadores. Mas no tempo certo, este Deus se mostrará glorioso, e os que são dele estarão com ele. Cristo, sabendo o que passaria em Jerusalém, aponta para que mesmo com o seu sofrimento, morte, ele ressuscitaria e reinará por toda a eternidade. Vejamos, nós lemos há pouco no culto Salmo 99. Já no Antigo Testamento traz um recorte maravilhoso, que o Senhor Deus vem habitar no seu povo. Por meio do Salmo, ele diz a cada um de nós, conforme os versículos 1 a 7: o Senhor Deus é Rei, os povos tremem, ele está sentado no seu trono, que fica sobre os querubins. A terra estremece, o Senhor é poderoso em Jerusalém, ele governa todos os povos, e todos o ouvem por causa da sua grandeza, e porque ele mesmo merece profundo respeito. O Senhor Deus é santo, ó poderoso Rei. Tu amas a justiça, tu a trouxeste para o povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamentos justos e honestos.
Ouve o Senhor nosso Deus e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. Moisés, Arão foram os sacerdotes de Deus e Samuel orava a ele. Eles clamavam a Deus, o Senhor, e ele respondia. Da coluna de nuvem ele falava aos israelitas. Eles obedeciam às leis e aos mandamentos que ele lhes tinha dado. A exemplo da vista no ato da transfiguração de Jesus, o salmista fala também que já na antiguidade Deus aparecia ao seu povo. Nós vimos isso no registro de várias passagens bíblicas, aonde Deus se mostrava ao seu povo e falava com o seu povo. Fala também que Deus é rei, que Deus está e se comunica com os seus. Hoje, ao estarmos na igreja, Deus se comunica por meio da pregação do Evangelho. Por isso, quando eu digo que aqui é o melhor lugar do mundo para se estar, é porque aqui nós estamos aos pés do Senhor Deus. E quando nós ouvimos a sua palavra, cantamos louvores, estamos em comunhão com o próprio Deus, pois Deus, o Espírito Santo, habita junto de nós e nos fortalece, nos anima, nos encoraja um ao outro, para que possamos viver e testemunhar este amor de Deus. Alguém que não está na casa de Deus é como uma ovelha soltada num covil de lobos, vai ser destroçada rapidinho. Assim é toda pessoa que acha que não precisa de Deus. Esses dias ainda vi um videozinho, uma animação. Estamos agora no período de carnaval, infelizmente. Eu digo infelizmente, pois nunca vi nada de bom que é vindo com o carnaval. Só há destruição, gravidezes indesejadas, casais destruídos, homem que trai mulher, mulher que trai seu marido e assim por diante, doenças venéreas. Me traga um exemplo, o menor que for, de algo bom que o carnaval traz para a vida humana. E aí eu faço questão de falar publicamente que eu estou errado, pois não existe nada de bom como resultado e consequência do carnaval. Mas mesmo assim, tem pessoas que acham que é o momento de se divertir. Não existe alegria se não tiver Deus na vida das pessoas. E no carnaval não há Deus. Anotem isso no vosso coração. Meus irmãos, também é preciso recordar que hoje, ao estarmos na casa de Deus, e Deus nos comunicando por meio da sua palavra, Ele quer estar em comunhão com os seus servos, nos abraçando, nos conduzindo. Jesus se revela poderoso quando no ato batismal, que nós não conseguimos racionalizar, mas cremos que Deus traz e resgata o pecador das garras de Satanás e diz: este é meu para todo sempre, ele me pertence e de modo algum começarei fora. Também quando, como exemplo, daqui a pouco no culto nós vamos participar da ceia, quando recebemos o pão, a hóstia, o vinho, o sangue de Cristo, estamos recebendo o corpo e o sangue do Senhor Jesus para sermos fortalecidos e continuarmos a nossa caminhada de fé. Jesus não é um Deus apático, mas um Deus interativo, que age e está em constante movimento, que age e zela para a vida dos seus. Este zelo de Jesus não é algo que ainda precisa acontecer, mas está acontecendo diariamente. Como foi lembrado há pouco, quando estávamos no ventre da nossa mãe, ou quando na hora derradeira, o momento mais difícil por todos nós. Eu digo mais difícil, pois é ali que o diabo vem com todas as suas legiões diabólicas para nos atormentar e derrubar da fé. É muito comum nós vermos testemunho de pessoas, muitas vezes no leito de morte, pessoas cristãs, dizendo: ore por mim, como está difícil
encarar as tentações de Satanás. Ele é astuto em todas as idades. Não pense que é só na idade avançada. Todas as idades é assim. Vejamos, Deus esteve com Moisés. Diz o texto de Deuteronômio 34:6. Deus o sepultou ali num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Até hoje ninguém sabe onde ele foi sepultado. Deus mesmo sepultou o seu servo, com quem ele falava face a face. E mesmo Moisés, sendo amigo de Deus, com quem Deus conversava face a face, o diabo, conforme o registro de Judas 9, versículo 9, diz que o diabo quis a alma de Moisés. O texto diz: nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso, na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse: que o Senhor repreenda você. Assim será conosco. O diabo vai tentar derrubar, tenta nos derrubar da fé. E é nesses momentos que quem está firmado em Cristo, então sendo cuidados pelo próprio Senhor Jesus e seus anjos, cabe lembrar que o inimigo é astuto, mas o Senhor está junto com o seu povo. Emanuel, Deus conosco. Afinal de contas, o diabo, ele vem com conversa aveludada, com aparência de cuidado para nos afastar do Criador. Como eu dizia, vi uma animação que alguém fez um videozinho em que alguém dizia: puxa vida, o pastor me mandou agora preço do retiro de carnaval, mas é muito caro, eu acho que não vou. E aí aparece um personagem e diz: isso mesmo, aproveite, afinal de contas tem tanta festinha legal aqui na rua, aproveite, vá se divertir, vai ter muita moça bonita disponível. Opa, uma boa ideia, disse o outro no vídeo. Até que, qual o seu nome? E a pessoa estende, seu personagem estende a mão e diz assim: prazer, sou Satanás. É assim que o diabo nos ilude, fazendo a gente acreditar que o mundo é melhor do que o que Deus tem reservado para nós. A questão é simples. Moisés e Elias não puderam simplesmente escolher estar no céu e encontrar-se com Jesus no dia da transfiguração. Deus os preservou e lhes dando a vida eterna pela fé nas promessas de Deus sobre o envio do Salvador, estão então também aguardando a ressurreição para desfrutar da companhia eterna e eternamente estar com Cristo. Assim também ninguém pode chegar até o Monte Santo, a Nova Jerusalém, se não crer em Jesus. O encontro de Jesus, Moisés e Elias mostra também que Deus é um Deus de vivos, não de mortos. Neste caso você pergunta: mas como então as pessoas morrem? A resposta é: a morte é uma consequência do pecado. Mas não significa que Deus abandonou as pessoas. Pelo contrário, Deus nos ama tanto que enviou seu Filho Jesus para que todas as pessoas crendo nele tenham a salvação eterna. A transfiguração foi uma demonstração evangélica do amor de Deus, uma notícia maravilhosa do cuidado que Deus tem para com as pessoas, antecipando também a nós a notícia de que estaremos na presença do Cristo glorioso. Não todos, mas aqueles que creem. Nós que cremos, lá estaremos. Rogamos para que o Senhor tenha misericórdia das pessoas que não creem, para que possam se arrepender e voltar para a casa de Deus. A manifestação da glória de Deus, anunciada no Salmo 99, aponta para um Deus que reina. O texto citado de Deuteronômio 34 nos recorda de Moisés, que viu a glória de Deus no monte Sinai e foi escolhido para conduzir o povo de Israel à terra prometida.
Moisés é um exemplo de alguém que, através de sua comunhão com Deus, foi transformado e capacitado para cumprir a missão divina que Deus lhe incumbiu. Assim também, hoje, nós que estamos na casa de Deus, estamos a exemplo dos apóstolos, Pedro, Tiago e João. Pedro, João e Tiago, conforme a sequência dita no Evangelho. Encantados por saber que Jesus é sim o Deus encarnado, feito homem que sofreu para nos mostrar que Ele é aquele que fala face a face com seus filhos. Viveu, quer que todos sejam feitos seus seguidores por meio do santo batismo, que todos sejam ensinados na palavra a respeito dele, e como garantia deu a sua palavra dizendo: e lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Sim, falamos bastante de Elias, também de Moisés, poderíamos falar ainda de tantos outros muito importantes líderes e servos de Deus, mas falar deles é falar de pessoas humanas que só tiveram a dignidade que tiveram porque Deus agiu por meio de suas vidas. Assim devemos nos perguntar: agora, por meio de quem Deus fala? A resposta é pontual: por meio da sua palavra, que está ao nosso alcance, por meio dos pastores e cada um dos irmãos da igreja que vivem e testemunham a fé em Cristo Jesus. Ainda cabe uma outra pergunta, então: o que posso fazer para servir a Deus mostrando os frutos da fé em Cristo Jesus? A resposta é simples: observando toda a palavra de Deus, a examinando dia e noite, meditando nesta palavra, para que vivamos debaixo da mão poderosa do Senhor Jesus. Afinal de contas, se não tiver Jesus, não há paz nem tranquilidade. Como somos lembrados em Hebreus: meus irmãos na fé, vocês também foram chamados por Deus. Olhem para Jesus, que Deus enviou para ser um grande sacerdote da fé que professamos. Pois ele foi fiel a Deus, que o escolheu para esse serviço. Assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus, assim como uma pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Mas Cristo é fiel como filho que dirige a casa de Deus, e nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Cabe lembrar que esse texto nos encoraja a manter nossos olhos fixos em Jesus. Assim como Moisés foi transformado pela presença de Deus, somos chamados pela pregação do Evangelho a sermos transformados pela presença de Cristo em nossa vida. Pela palavra somos moldados por Deus à imagem de Cristo. Então, logo, agora, como discípulos de Jesus, rogamos que possamos viver em comunhão com Deus, sendo transformados pela sua palavra, sua presença, e refletindo a sua glória em nossas ações, palavras e pensamentos. Que a luz de Cristo brilhe através de nós, iluminando o caminho para os outros, e assim glorifiquemos o nome do Senhor Jesus. Amém.